Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. O que nós vamos conversar na noite de hoje, o tema que nós sugerimos à casa, foi a contribuição do Espiritismo no progresso da humanidade. Geralmente, quando nós chegamos a uma casa espírita, nós observamos que a maneira da prática espírita, ela difere um pouco das outras crenças, principalmente se nós viemos de crenças onde tinha alguns comportamentos exteriores. O Espiritismo ele tem uma particularidade. A partir do próprio conceito da doutrina espírita, os seus profitentes, à medida que vai adentrando a esse conhecimento, percebe que o Espiritismo não propõe nenhuma prática externa. Ele propõe uma análise profunda a respeito da própria lei de Deus, e esse entendimento da lei de Deus faz que nós venhamos a mudar comportamentos. Porque essa mudança de comportamento, ela vai ter um resultado para nós mesmos diante da grande processo evolutivo da humanidade. Então, quando Allan Kardec ele começa a ter contato com a doutrina espírita e verifica o conteúdo apresentado pelos espíritos, ele apresenta o espiritismo, num primeiro momento, como uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. No primeiro plano, então, ele apresenta que o Espiritismo é uma ciência nova, porque difere de tudo aquilo que nós conhecemos como a ciência ordinária. A ciência ordinária, sempre para explicar um fenômeno, ela cria uma hipótese e tenta provar que essa hipótese é falsa. Não sendo falsa, surge as teorias, surge as leis e passa então a se entender aquele fenômeno. Mas no caso do Espiritismo, não foi criado nenhuma teoria ou nenhuma hipótese para explicar o fenômeno das mesas girantes. Quando o professor Hipólito Leão Delisle Rivaio, nome de batismo de Allan Kardec, quando ele teve contato com as mesas girantes no ano de 1853, ele foi apresentado por alguns amigos seus magnetizadores da época, que diziam que as mesas giravam para um lado, para o outro, subiam, desciam. E ele disse, até então, nada disso mostra nada de extraordinário, porque o próprio magnetismo, introduzido na Europa por Anton von Mesmer, já propunha esse tipo de movimentação. Mas, em um dado momento, um amigo disse, não, as mesas não só giram, mas elas respondem perguntas. E ele disse, já que a mesa não tem cérebro, não tem um sistema nervoso, não tem inteligência, até que me prove o contrário, não acreditarei. A mesa não é possível responder perguntas de filosofia, de psicologia, de ciência. E assim ele foi observar uma dessas reuniões e percebeu que ao propor as perguntas, e através do fenômeno da tipologia, através das pancadas, o número de pancadas representava os números, as letras do alfabeto, uma pancada, a letra A, duas pancadas, a letra B, e assim sucessivamente, até que se formavam as palavras, as frases. A mesa entrando em frenesi, se apresentou e ela mesma revelou, não é a mesa que fala, são as almas dos homens que antes viviam na Terra. Daí nós percebemos que a ciência espírita age diferente das ciências ordinárias. Foi o próprio fenômeno que se revela, explicando a si mesmo. E a partir do instante, quando ele começa a analisar que a mesa era apenas um apêndice da mão do médium, e passa então a surgir a psicografia, a escrita do psiquismo, utilizando a própria pena através dos dedos das mãos dos médiuns. Então, a partir desse instante, o estudo da doutrina espírita passa a ser focado a esse mundo espiritual. Esse mundo verdadeiro, um mundo pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. Por isso, então, ele apresenta no primeiro momento que o Espiritismo é essa ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. E no segundo momento, ele apresenta que o Espiritismo se ocupa em estudar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então, o objeto de estudo da doutrina espírita é a alma, é o espírito imortal. Quando nós nos encontramos aqui na vilegiatura carnal, jungido ao corpo físico, é natural que muitas das vezes nós valoramos muito mais as questões do mundo material do que as questões do mundo espiritual.
nós percebemos mais as sensações ligadas ao corpo, ou até a nossa ligação com o corpo, faz que a gente até esqueça um pouco que nós somos seres espirituais, filhos de Deus. Mas à medida que nós vamos estudando, entendendo, percebendo como é que esse processo funciona, nós vamos verificar que tudo isso que ocorre no mundo espiritual, que tem uma correlação direta com o mundo corporal, e o mundo corporal nada mais é do que uma cópia pálida do mundo espiritual, como já dizia Platão, mostrando que esse ensinamento apresentado pela doutrina espírita é o caminho para a evolução da própria humanidade. Por quê? Porque ele apresenta justamente no seu bojo de conhecimento os resultados. As almas, nós, espíritos, colhemos os resultados das nossas ações diante da própria vida. Aquilo que nós fazemos contrário às leis divinas, são as leis naturais, e é bom lembrar que quando Allan Kardec, ao apresentar a doutrina espírita, ele apresenta, através da publicação de O Livro dos Espíritos, e ele apresenta em 4 matérias, em 4 grupos de conhecimento, ou 4 talvez de matérias, onde ele ali apresenta o conhecimento espírita. A primeira parte do Livro dos Espíritos, ele vai tratar das causas primárias. As causas primárias é um novo paradigma que ele traz de conhecimento para a humanidade. Sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a matéria, a formação do mundo, a formação dos Espíritos, o aparecimento da matéria. Ele vai tratar desses assuntos para poder questionar aquilo que sempre foi questionado pelas filosofias de então e pela ciência. Ele vai questionar os Espíritos sobre esses resultados, sobre esse conhecimento. Até então que ele pergunta sobre Deus. Os Espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema e causa primária, ou primeira de todas as coisas. A partir desse conhecimento, que está na primeira parte, surge naturalmente a necessidade de uma consolidação desse novo paradigma estabelecido na primeira parte do Livro dos Espíritos, que é a segunda parte, que ele vai tratar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, ou seja, a realidade da alma. O momento que ela se encontra no plano espiritual, o momento que ela se encontra fora da matéria, o momento que ela se encontra na matéria, que é o nosso caso, ligado ao corpo físico, ou seja, todo esse resultado da alma, seja a sua retorno ao corpo material ou o seu retorno ao plano espiritual, está intrinsecamente estudado na segunda parte do Livro dos Espíritos. Mesmo assim, a primeira parte tratando a respeito de novos paradigmas e a segunda trazendo a dimensão do conhecimento do mundo espiritual e os seus resultados, é necessário que nós venhamos entender as leis. Foi daí então que ele, ao publicar o Livro dos Espíritos, ele vai apresentar então a terceira parte dele. São as leis morais. E há um aspecto interessante quando ele apresenta, isso está registrado na questão 614, 615 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta sobre as leis de Deus. E os Espíritos respondem: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. O homem, o ser humano, só é infeliz quando dela se afasta. Daí já podemos tirar algumas noções da filosofia espírita, mostrando que a dor, o sofrimento, tudo o que nos acontece, as vicissitudes, está no resultado direto da nossa não aceitação ou não da vivência das leis divinas. Na questão 621, ele pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Porque até então, pela educação judaico-cristã que tivemos, nós sempre nos referimos que as leis estão nas tábuas da lei, apresentadas por Moisés, nos 10 mandamentos, e é natural que assim começou. Nós vamos ver que Jesus, ao trazer as reformas desse conhecimento anterior, trouxe todo um bojo de conhecimento real para todos nós. E há um envolvimento, porque ele foi o próprio iniciador do conhecimento que hoje nós adentramos na doutrina espírita, como prometendo o Consolador prometido. Mas ele apresenta então na questão 621, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: aonde está escrito a lei de Deus? Porque a gente quer sempre materializar, encontrar em algum local. E os Espíritos respondem: está na consciência. Cada um de nós, por sermos filhos de Deus, trazemos em nossa consciência as leis divinas. Então essa lei natural é a lei que pode ser analisada, verificada em qualquer parte do nosso planeta Terra, ou até mesmo fora do universo. A lei natural é as leis de Deus. Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Ela não modifica o bel prazer de cada um. E essas leis naturais, quando entendida, nos leva naturalmente a uma ação, a um comportamento, a uma atitude, que as consequências dessa ação contrária às leis, ou a favor ou
na ação conjunta com a lei, nos levam à paz ou à intranquilidade. Por isso que ele vai escrever a quarta parte do Livro dos Espíritos, que vai falar das esperanças e consolações. Então, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, apresentado pelo nosso codificador, ali vai ter 4 matérias onde nós vamos aprender como é a sequência do conhecimento humano. Primeiro, trazendo novos paradigmas. No segundo, fundamentando a teoria, a visão do espírito imortal, que é objeto de estudo da doutrina espírita. Na terceira parte, as leis, que nos mostram o entendimento necessário da nossa presença, da nossa ligação com o ser divino. E a quarta parte, que vai falar justamente das consequências das nossas ações. E é justamente nesse cadinho purificador que Allan Kardec, ao publicar o Livro dos Espíritos, ele vai apresentar na primeira parte, por exemplo, a Gênese, onde vai desenvolver toda a primeira parte. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, que vai desenvolver a segunda parte do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai desenvolver a terceira parte sobre as leis morais. E a última parte do Livro dos Espíritos vai ser desenvolvida, ampliada no livro O Céu e o Inferno. Aí está o arcabouço doutrinário do Espiritismo. Então vamos pegar apenas uma questão das leis naturais, porque são várias leis, em número de 10, mas um aspecto da lei natural ou uma faceta dessa lei, só para que a gente possa entender que ela é natural e pode ser aplicada a todos, sem exceção. Por exemplo, a reencarnação. Todos, sem exceção, que estão na Terra, dentro do grau evolutivo que nós nos encontramos, nós precisamos passar pelo processo reencarnatório, ou seja, nos ligar ao corpo físico quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Mas alguém poderá dizer, mas podemos não acreditar na reencarnação? E depende de você acreditar ou não, porque são as leis naturais. Eu não aceito reencarnar. Tudo bem, se nós pudéssemos fazer aqui uma votação, né? O pessoal da direita pode reencarnar, o da esquerda não é assim que funciona. Até tentaram isso na história, no Concílio de Constantinopla, em 555, quando a reencarnação foi considerada heresia. Não foi uma modificação de uma lei humana que vai modificar as leis de Deus. A reencarnação, ela faz parte da nossa necessidade, do nosso grau evolutivo. Nós precisamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, experienciar essa situação na nossa sociedade como nós hoje estamos vivenciando, para a partir daí nós vamos construindo aos poucos a nova realidade de nós como espíritos imortais diante dessas leis divinas. Aos poucos, vamos traduzindo para o nosso comportamento, para a nossa atitude, pela nossa maneira de ser, essas leis naturais. É natural que ao se apresentar esse conhecimento à humanidade, elas foram apresentadas de formas diversas. Por isso, as diversas crenças. Nós tivemos períodos, por exemplo, de adoração, na época em que nós adorávamos as pedras. É o período da litolatria. Há um período que nós adorávamos vegetais, o período da fitolatria. Há um período que a gente adorava, por exemplo, os mitos da mitologia, os ídolos da idolatria. Até que nós chegamos, o politeísmo, a crença em vários deuses, até que chegamos no momento de acreditar em apenas um único Deus, o monoteísmo. Então todo esse processo atávico, psicológico, que nós geramos ao longo das diversas reencarnações, faz que ao chegar hoje, nós venhamos a entender a doutrina espírita, ou querer que a doutrina espírita se encaixe dentro daquelas áreas de experiências pessoais nas quais nós já vivenciamos. Se eu fui de uma crença, por exemplo, mística, eu gostaria que o Espiritismo tivesse esse algo a mais para poder se ajustar. Se eu fui de uma crença voltada para um processo arcaico, comportamental, eu quero que a doutrina espírita atenda essas necessidades. Se eu fui por uma crença onde eu valorava muito mais os atos exteriores, eu acredito que a doutrina espírita deve se adequar. Pelo contrário, ao estudar o Espiritismo, ele não invalida nada que as crenças até hoje auxiliou aonde nós estamos. Até porque nós estamos sempre experienciando em termos de crença, de conhecimento, de ação, da relação nossa com o Criador. Até negamos. Certa feita, recordo-me que um amigo meu, lá do Rio de Janeiro, ainda quando a gente mais jovem lá no Rio de Janeiro, a gente começou no Espiritismo com 14 anos de idade, hoje a gente tem 25, né? Mas lá a gente começou com 14. E o companheiro, quando a gente falava da doutrina espírita e falava da vida após a morte, ele disse, Sidney, esse negócio de vida após a morte não existe. Eu falei, existe. Não existe. E vou dizer mais.
Quando eu morrer, eu vou voltar para dizer que essas coisas não existem. Eu falei, então tá, quando eu morrer, tu volta, a gente vai conversar. Veja o que é tão intrínseco, mesmo que eu negue, mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não queira saber. Então a doutrina espírita ela vem revelar essas leis naturais, que independente de eu ser espírito ou não, ela faz parte do conhecimento, até porque é um conhecimento natural. Na questão 798, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, o espiritismo se tornará uma crença comum? E ele diz, os espíritos respondem, sim, e marcará uma nova era na história da humanidade. Então o espiritismo vai se tornar uma crença comum. Há uma diferença em ele se tornar uma crença comum e todo mundo ser espírita. As pessoas vão continuar com as suas crenças, mas o conhecimento que o espiritismo traz e a sua veracidade desse conhecimento leva as pessoas, mesmo nas suas crenças, a admitir esse novo conhecimento como balizamento da própria crença que ele exerce. Por exemplo, a matemática. Todos utilizam a matemática, porque é um conhecimento natural. Católico, espírita, budista, ateu, todo mundo utiliza, porque precisa-se ter esse conhecimento natural. O mesmo acontecerá e vai acontecendo com o conhecimento da doutrina espírita. Temos então a reencarnação. Vamos analisar um aspecto da reencarnação que muitas vezes a gente não leva em consideração, até porque nesse barato da vida humana a gente corre, a gente não percebe. Imagine, por exemplo, você ter uma dificuldade com alguém na Terra. Como é que nós vamos nos ajustar? A gente vê tanta gente fazendo guerras, um tirando a vida do outro, outros fazendo 1000 coisas pelo planeta, e a gente percebe assim, meu Deus, eu acho que Jesus foi embora, largou todo mundo aqui, né? E parece que a Terra está perdida. Não é bem assim. É que é necessário para arrumar a casa, dar uma bagunçadinha, né? Um pouquinho, para que as coisas voltem para o lugar. E até mesmo para que a gente valore cada vez mais o nosso comportamento moral. Sirva-se, haja, mas no bem, na prática do amor. Mas vamos supor que eu tenha lá uma dificuldade com alguém. Vamos botar uma dificuldade bem tranquila. Vamos supor que você tem uma dificuldade com o teu vizinho. Você mora lá num prédio e tem uma dificuldade com o teu vizinho. O teu vizinho é uma pessoa que você não gosta muito, não se relaciona muito. Imagine então, Deus é tão bom conosco que quando a gente tem uma dificuldade com o vizinho, quem mora em edifícios sabe o que eu estou falando, Deus bota o vizinho para morar no mesmo andar que o teu, já de preferência, para ver se você trabalha essa questão. Mas você não quer saber. Esse negócio de perdoar não é comigo. Não quero saber. O vizinho, então, vai descer para pegar o elevador, você também vai descer, e você finge que esqueceu alguma coisa só para não descer com aquela criatura no elevador. Realmente, não dá para descer, né? Tem uns que até diz assim, né, quando analisa a questão de Jesus. Já amei, Jesus falou para amar o próximo, né? Não, já amei esse, agora traz o próximo, né? Porque a gente fica ainda não sabendo como usar essa dinâmica da lei do amor. Mas tem lá o dia da reunião do condomínio. E no dia da reunião do condomínio você pega, bota a cadeira de costa para aquela criatura. Imagine, aquele vizinho, tu não quer nem saber dele. E aí tem vizinho que entra com um processo com o outro por causa de goteira do ar-condicionado. Tem vizinho que anda com salto alto nisso. Vocês sabem disso, né? O pessoal que mora em prédio sabe disso. Então dá briga, dá uma discussão e você odeia aquela criatura. Primeiro, que você não quer saber dele. A vida passa. Aí você descobre, depois de muito tempo, principalmente quando vai chegando assim uma fase muito boa da vida, você descobre que você não vai ficar muito tempo na matéria. E você vai desencarnar, e você começa a lembrar, eu me lembrei que lá na doutrina eu aprendi que eu sou um espírito imortal, e eu vou continuar vivo. Beleza, só que um detalhe, da mesma forma que nós, ao deixar o corpo físico, vamos continuar vivos, o nosso vizinho também. O tempo passa, e com certeza o tempo que a gente fica na matéria não é muito. O tempo que a gente fica na matéria até tem uma expectativa boa de vida hoje, mas mesmo assim um dia nós vamos ter que deixar o corpo. Não sei se já avisaram, mas todo mundo que está aqui vai desencarnar. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas eu estou avisando já. Então o que vai... Não agora, por favor. Então o que vai acontecer no processo natural? Eu vou para o plano espiritual. Chego lá, eu posso ser recebido por um ente querido, por um parente, por um amigo, pelo meu anjo de guarda. Geralmente o nosso anjo de guarda, que é um espírito superior ao protegido, ao nos receber, nos recebe com muito carinho. Mas ele sempre faz uma avaliação da nossa existência na Terra. Ele pega e olha a ficha e fala assim, ó, fulano, estou vendo que tu chegou da Terra. E aí você reconhece o teu anjo de guarda, que é sempre um espírito superior, você fica até feliz por ter encontrado ele. E ele diz assim, estou vendo aqui que você caiu em algumas coisas na Terra. Não deu não. Lá na Terra o negócio é difícil. Até você chora um pouquinho para ver se comove o teu anjo de guarda, né?
E ele diz, mas estou vendo que é pela 15ª vez que você foi para fazer a mesma coisa e não conseguiu. Mas não deu. Então vai ter que voltar de novo. Bom, e aí você se programa, reencarna. Ao reencarnar, nasce, criança ainda, porque a gente precisa, nós espíritos precisamos desse tempo na vida infantil para poder se adaptar ao corpo físico. Em mundos superiores, o tempo da infância é muito menor. Aqui na Terra precisamos desse tempo maior, dessa adaptação. E ao se adaptar, depois se torna adolescente, mais adulto, e lá no meio da multidão, nós nos apaixonamos e casamos, construímos uma família e nasce aquela coisa linda, né? Bochechinha rosada. Eu fico vendo a foto da criançada no Facebook que o pessoal coloca, né? E bota, dá beijo, e tira foto, e tem uns que dá até o sangue, dá o rim, dá tudo pelaquela criança, né? E aí você tem aquela felicidade daquele filho maravilhoso lá. Da minha turma nasce meio cinzinha, mas de vocês nasce, né, aquela bochechinha rosada e tal. E aí imagine se você encontra aqueles médicos de ponto de ônibus. Não sei se vocês conhecem esse tipo de médico. Aqueles médicos que não estudam a doutrina espírita e acham que está vendo tudo. Ele olha para você e diz, está carregado, estou vendo 10. Aí você já não dorme mais, né? E ele vira para você, sabe quem é esse que está no teu colo aí? É ele mesmo, o vizinho. Voltou. Veja, aí agora você está com o vizinho no braço, beijando, abraçando o vizinho. Lembra da criatura que você não queria nem ver? Agora tu está ali beijando, abraçando o vizinho, porque você passa pelo processo da providência divina, que é o esquecimento do passado. Que maravilha, é bom não lembrar. Tem gente que gosta de falar assim para mim, Sidney, eu queria saber que eu fui no passado. Não queira saber, não. Esses dias mesmo nós tivemos em Rio do Sul, eu e o Eduardo, e uma companheira agora veio e falou, Sidney, dá para saber que o pessoal está reencarnando na família? Eu não quero saber, não. Quem está reencarnando, será que é avó, é avô? Porque se é avó, avô, a gente só quer saber se foi gente boa, né? Avó, avô, alguém que amou. Mas se foi aquele que tirou a vida, que roubou, como é que tu vai ficar? Então é bom que não lembra. Então a gente não lembra. E a gente ama aquela criatura como mãe, como pai. Veja, olha a proposta do Cristo se consolidando nessa prática. O amor cobre a multidão de pecados, de erros, de dificuldades. Agora aquele que eu odiava, eu hoje o amo como meu filho. Dou a vida por ele. Mas quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente olha para tu era o vizinho, mas tu era meu filho. E aí dá uma confusão mental. Alguns voltam depois, muito processo emocional. Mas o que importa é que nós mudamos aquele quadro emocional de ódio, de rancor, de dificuldades, de uma determinada existência, com uma nova oportunidade numa nova reencarnação. Então veja, que o conhecimento da doutrina espírita não é um conhecimento para colocar medo em ninguém, mas é um conhecimento que nos liberta. Primeiro que a gente comece a olhar um para o outro, será que é um vizinho que está aqui em casa? Já começa a trabalhar. Evitar. Recorda-me que quando eu falo sobre isso, o pessoal fala assim, agora eu vou cuidar mais dos meus vizinhos. Cuida, porque é bom que a gente cuide, vive melhor, fala, conversa com as pessoas, porque você não sabe a necessidade de um dia poder reencarnar naquela estrutura familiar. Então vejam, a reencarnação, ela passa a ser, para nós, uma visão, uma orientação para que a gente comece a perceber. A situação que eu me encontro hoje é o resultado do ontem. Então, se eu estou numa situação, seja familiar, seja social, seja física, em termos de doença, seja qual for, eu paro e devo ter o sentimento mais tranquilo possível, sabendo o seguinte, eu estou colhendo o resultado de ações anteriores. Se essas ações anteriores foram contrárias às leis divinas, hoje eu sofro as consequências dela. Ou posso estar sendo provado para uma nova etapa da minha existência, porque o grau evolutivo que nós nos encontramos aqui na Terra ainda impera esse tipo de comportamento. Essas características que nós temos na Terra, essa mudança de temperamento, de atitude, de pensamentos, de ações que nos leva a muitas dificuldades diante da nossa caminhada. O nosso codificador, quando ele estuda a segunda parte do Livro dos Espíritos, na qual eu me referi, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, ele vai apresentar um conhecimento muito interessante, que ele vai falar da graduação, a escala evolutiva dos espíritos. Quando ele começou a se relacionar com as diversas comunicações apresentadas pelos espíritos, ele identificou que os espíritos nem todos tinham o mesmo conhecimento, nem todos tinham o conhecimento da ciência, o conhecimento da vida. Alguns
até não tendo conhecimento, se apresentavam como se tivesse. Alguns não tinham desenvolvido a moral e se apresentavam como se a tivesse, como os homens na terra, que muitos enganam através do comportamento hipócrita. E assim ele percebeu que os espíritos podiam se classificar, se ordenar. E ele então criou uma ordem para esses espíritos. E ao criar essa ordem, ele foi verificando as suas características gerais. Então ele classificou os espíritos em 3 grandes ordens. Está na questão 100 em diante do Livro dos Espíritos. Lá na questão 100, então ele vai apresentar que os espíritos apresentados em 3 grandes ordens, ele vai dizer, existem os espíritos da primeira ordem, chamados puros espíritos. São aqueles que adquiriram o grau máximo da evolução. Eles agem como ministros de Deus no universo inteiro para manter a harmonia universal. A característica básica desses espíritos, que atingiram o grau máximo da evolução, eles compreendem perfeitamente a lei de Deus, em qualquer parte do universo. Como eles trabalham como ministros de Deus no universo inteiro, eles entendem todo o processo evolutivo, sabem como é que as almas vão evoluir, que momento vai acontecer, o que deve acontecer nas consequências naturais do comportamento dessas almas, seja nos orbes onde elas se encontram ou pelo espaço. Então, como eles têm essa ciência, esse conhecimento, eles não se perturbam. Eles entendem perfeitamente a lei de Deus e agem para que elas se cumpram dentro do tempo determinado. Essas almas, elas têm essas características e não a perdem. Como elas adquiriram o grau máximo da evolução, elas não necessitam mais passar a prova de uma reencarnação. Está ligado ao corpo físico. Então, como elas já adquiriram esse grau, elas então agem para a harmonia universal. Eu sempre, quando falo disso, eu gosto de perguntar, alguém desse grupo aí? Não, tudo bem. Aí Allan Kardec apresenta o segundo grupo, que é os bons espíritos. Esses, por sua vez, ele divide em classes, em 4 classes. Ele vai apresentar então os bons espíritos, são aqueles que nós consideramos, por exemplo, como anjos de guarda, espíritos protetores. São espíritos que são sempre desse grupo que vai proteger os espíritos mais inferiorizados. Desse grupo, eles vão também agir na prática do bem. Essas almas ainda precisam passar pela reencarnação e, quando é reencarnada, é um exemplo de amor, de bondade, de dedicação, de resignação. Esses espíritos compreendem a lei de Deus e, por isso, são resignados perante as leis de Deus. Ao compreendê-la, eles procuram praticar o tempo todo as leis de Deus. Não importa a posição que eles se encontram, não importa a crença que eles estejam ligados. Porque, independente disso, o grau evolutivo adquirido pertence à própria natureza do próprio espírito que já adquiriu. E eles compreendem a lei de Deus, sabem que tudo acontece para a harmonia universal, as suas dificuldades, as suas problemáticas fazem parte ainda de um crescimento para nós, seres humanos, e eles, ao compreender a lei de Deus, sabem que tudo se ajusta no momento exato. Eu sempre gosto de perguntar, alguém desse grupo aí? E aí Allan Kardec apresenta o terceiro grupo, chamado espíritos imperfeitos. Esse, ele diz assim, não compreende a lei de Deus. E é desse grupo que nós temos a maior dificuldade. Porque esse grupo, ele tem dificuldade até de se relacionar com Deus. Tem uns que agem mais ou menos assim com Deus. Fazendo uma prece, Senhor, entrego a Ti o meu problema. Me dá uma olhada no relógio, né? Como o Senhor não responde no tempo que Ele quer, Ele tenta pegar e sempre dá errado. Tem desse grupo que às vezes acorda com os 2 pés esquerdos de manhã. Não sei se vocês conhecem alguém que acorda de manhã, daqui a pouco está rindo porque está sol, daqui a pouco fica triste porque está chovendo. É desse grupo que tem muita dificuldade de ser feliz. Como ele é infeliz, ele gosta que o outro também seja infeliz. Às vezes, quando alguém desse grupo encontra o outro lá na segunda-feira e ele pergunta para o outro, oi fulano, como é que foi teu final de semana? E aí ele diz assim, meu final de semana foi terrível. Aconteceu isso, fiquei doente, fui para o hospital, chegou lá, não tinha médico, esse SUS não serve para nada, e fala mal do governo, e fala mal de todo mundo. Aí o outro está quieto, porque esse pessoal da terceira ordem é assim, quando começa a falar, não para de falar, né? E aí, quando ele dá uma respirada, o outro diz assim, contigo aconteceu isso, comigo foi bem pior. E aí narra a coisa pior ainda. E o que contou primeiro ainda fica com ciúme, porque ele queria ser mais infeliz do que o outro ainda. Esse grupo tem dificuldade. Tem uns que às vezes vêm conversar conosco e dizem assim, Citri, eu estou magoado. Eu estou ressentido. E eu pergunto, há quanto tempo? 20 anos. E tu lembra por quê? Eu não me lembro por quê, mas eu estou magoado, estou. Porque guarda mágoa, ressentimento, e depois fica lá no plano espiritual sofrendo, aí tem que reencarnar de novo, aí nasce com fobias, com processos mentais desajustados, e a psicologia tenta entender, a psiquiatria tenta entender, e não entende.
Porque está na própria alma essa dificuldade. Bom, não precisa levantar a mão não. E nesse grupo então, que nós temos a realidade que estamos na Terra. Por isso que a reencarnação ainda faz parte do nosso crescimento. Por isso que nós temos que aprender uns com os outros. Não tem como eu evoluir sem que eu ajude o outro, mesmo que seja um filho, um parente, um amigo, um irmão, não importa. É esse processo que a doutrina espírita vai mostrar que para a humanidade progredir, é preciso que a gente entenda qual é o papel que nos cabe dentro dessa grande obra da criação. O Cristo tem um grande projeto para a humanidade. E o projeto, uma das partes do projeto dele, faz a nossa menção do nome de cada um de nós para ajudar nesse progresso, para transformar, para auxiliar, para tentar modificar um pouquinho, não lá fora, não nas praças públicas, não sair por aí gritando, mas dentro do próprio coração, dentro do lar, naquela questiúncula que ficou com o esposo, com a esposa, com o filho, com talvez um parente qualquer, ou no ambiente de trabalho, é naquela construção da própria felicidade pessoal, aonde nós geramos a felicidade, de uma certa forma, para aqueles que nos rodeiam. E para encerrar, recordo apenas uma história muito interessante de um palestrante espírita, que aonde ele ia, era convidado, ele ia fazer palestra, até que uma certa feita ele foi numa casa espírita, e eu estou aqui preocupado que ali o relógio ainda está no horário antigo, eu estou achando que eu posso falar até às 9 horas, né? Então, e aí ele foi numa casa espírita, e um belo dia ele fazendo palestra nessa casa espírita, que ele foi pela primeira vez, e ele falou, e ele percebeu que sentado numa determinada fileira da assistência, tinha um senhor, que ao lhe falar alguma coisa, o homem fez assim. Ele falou outras coisas, o homem fez assim. Ele falava, continuava fazendo a sua palestra, e depois que ele falou outras coisas, o homem fez assim. E daqui a pouco ele falou outra, o homem fez assim. Bom, terminou a palestra, ele sentou, se despediu depois da prece, não perguntou para o homem por que ele discordava, e ele só imaginou assim, meu Deus, esse homem está discordando de mim. Por quê? Mas não sei. Mas foi embora. Passado um tempo depois, foi convidado de novo. E quando chegou na casa espírita, a primeira coisa que ele olhou, bateu o olho e viu o homem quase sentado no mesmo lugar. E ele fez a palestra e o homem fez assim, falou algo. Daqui a pouco ele falou outra coisa, o homem fez assim. E ele percebeu que naquele dia o homem fez mais assim do que assim. E ele falou, meu Deus, ele discordou de mim. E ele ia para casa, nunca perguntava o homem. Estudava mais ainda. Ele falou, não, da próxima vez que eu for naquela casa, quero ver, ele vai concordar com tudo agora. E estudava muito. E passava um tempo depois, ele ia lá fazer a palestra. E quando ele fazia, chegava lá, ele percebeu o homem sentado no mesmo lugar. E aí ele falava alguma coisa, o homem fazia assim. Fala outras coisas e fala, meu Deus, o que ele está discordando? Mas nunca teve interesse de parar para perguntar. E o tempo foi passando, aparece outra, passou os anos. E um belo dia, quando ele chegou na casa, ele olhou e não viu o homem. Ele falou, opa, hoje pela primeira vez vou ter uma palestra tranquila. Fez a palestra, terminou. Mas a curiosidade foi tanta, porque palestrante espírita é meio curioso, né? E ele virou para o dirigente e falou assim, olha, sentava ali, assim, o senhor, deu mais ou menos a característica. Ele não veio hoje? Pergunta o palestrante ao dirigente da casa. E aí ele disse, é o seu fulano de tal. Ele não veio, não, o seu fulano de tal desencarnou. Mas por quê? Pergunta o dirigente ao palestrante. Não, por nada, não quis dizer o motivo. Bom, passou o tempo. Eu não sei se vocês sabem, o palestrante espírita demora, mas também desencarna, mas demora. Nós vemos de volta aí, ó, que não sai do corpo, né? Demora, fica um tempo. E um belo dia, o palestrante então deixou o corpo físico. Chega no plano espiritual. Chegou meio atrapalhadinho, ainda mais esses palestrantes ficam falando o tempo todo, né? Da terceira ordem. Então ele chegou meio atrapalhado do outro lado, porque quando a gente fala muito e faz pouco, aí chega meio atrapalhado do outro lado. E aí, quando ele chegou lá, foi recebido por quem? Pelo Senhor. O Senhor calmo, sereno, tranquilo, o recebeu com muito carinho. E o palestrante olhou para aquele homem e reconheceu. E naquele momento que ele estava sendo recolhido pelo Senhor e a caravana, né, dos trabalhadores do plano espiritual, ele virou para o homem e disse assim, mas me diga, por que o senhor discordava de mim na terra? Aí o Senhor olhou para ele com mais carinho e percebeu, você é aquele palestrante. Meu filho, aprendi muito com você na terra. Não, mas o senhor discordava de mim na terra. As palestras que eu fiz, o senhor falava, o senhor discordava de mim. Ele falou, meu amigo, me desculpa, tu entendeu errado. É que quando você falava umas coisas, eu falava, isso eu já faço.
E você falava outras coisas, isso eu não faço. E aí teve uma palestra que tu fez, diz o homem, que tu falou tanta coisa que eu não fazia. E depois eu ia para casa, diz o homem, eu ficava meditando naquilo que tu falou e eu começava a fazer. E aí eu fui melhorando. Aí o palestrante falou, meu amigo, eu estou nessa situação porque nem tudo que eu falei eu fiz. Veja, o fato de estar aqui na frente, o fato de a gente saber um pouco da doutrina espírita, não significa que nós somos melhor do que ninguém. Até porque a doutrina espírita nos iguala a todos, sem exceção. Hoje a posição que nós nos encontramos é passageira. O que nos vale é o conhecimento adquirido, mas principalmente transformar esse conhecimento em comportamento. Não que seja aplaudido pelo mundo, mas que seja consolidado em nossos corações e que o mundo espiritual perceba que as nossas ações estão consonantes àquilo que nós vibramos e falamos para as pessoas. Que Deus nos abençoe e obrigado, acaso, pela oportunidade de estarmos aqui. Muita paz.